Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Marinakis. A informação sobre o grego não é boa. Parece que a coisa lá no São Paulo está avançando e talvez, avançando lá no São Paulo, o negócio com o Vasco não vá para frente, não evolua. Vamos falar também sobre Verratti. O Verratti se manifestou sobre esse suposto oferecimento, de empresários dele ao Fluminense. O presidente do Fluminense também falou sobre esse assunto, você vai ouvir aqui. E vamos falar também sobre mais um interessado na SAF do Vasco, que é um russo, um magnata russo interessado em comprar a SAF vascaína. Você vai ter todas essas informações depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começa esse vídeo falando da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já está na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular e é direcionado ao site da KTO. Lá você tem as melhores odds, beleza? Lembrando que a KTO é um site só para maior de 18 anos e lembrando também para você apostar sempre com responsabilidade. KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos começar esse vídeo falando sobre Pablo Verratti, que teve seu nome ligado ao Fluminense aí nos últimos dias. O atacante Pablo Verratti, no seu Instagram pessoal, na sua rede social, garante que não foi oferecido ao Fluminense, Ele usou seu perfil oficial numa rede social nessa segunda-feira para assegurar que não teve nada de oferecimento ao Fluminense. Porém, numa coletiva mais cedo, ainda no dia de hoje, o Mário Bittencourt, presidente do Flu, afirmou que o atacante foi oferecido ao clube e que por isso procurou o Vasco da Gama. Bom, vamos escutar aqui as duas versões, O Verratti publicou o seguinte na rede social, está aparecendo na sua tela. Como o meu empresário acabou de fazer, com muito respeito a todas as partes, quero deixar claro também que nem eu e nem meu empresário tivemos contato com o presidente e scout do Fluminense, nem no meio do ano, nem agora. Se alguém fez isso em nosso nome, foi sem o nosso consentimento ou aprovação. Também esclareço que meu empresário não me ofereceu a nenhum clube, como está sendo falado. E repito, se alguém fez isso em nosso nome, foi sem nosso consentimento ou aprovação. Muito obrigado. Foi o esclarecimento do Verratti. Porém, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, na entrevista coletiva que ele concedeu hoje, eu vou colocar aqui esse trecho para você escutar, ele fala que o Verratti foi oferecido ao Fluminense, ele procurou o Vasco para saber se o Vasco tinha interesse em negociar o Verratti, e o Vasco disse que não tem interesse em negociar o Verratti, que quer ficar com o Verratti, por isso o Fluminense nem entrou na negociação. Confira só. No meio do ano houve uma procura ao nosso chefe scout. Essa procura não foi direta a mim, no sentido de que o jogador teria interesse em, enfim, de repente buscar novos horizontes, etc. A gente naquele momento não fez nenhum movimento. Agora, após o término da temporada, o nosso chefe scout buscou informações se ainda havia o interesse do jogador de buscar novos horizontes. Disse que o jogador tinha uma proposta de renovação com o Vasco em negociação, mas que o jogador, como todo jogador, está no mercado, E, obviamente, por questões éticas, eu peguei o telefone e liguei para o Vasco, para pessoas do Vasco, para saber se o Vasco havia interesse em negociar o atleta. Você perguntou se ele interessa. Ele é um grande jogador, um grande centroavante. Todo grande jogador interessa sempre, desde que estejam dentro das nossas condições.
A gente fez uma consulta ao Vasco, o Vasco disse que não tinha nenhum interesse em negociar o atleta, que está buscando a renovação do contrato com o atleta. E aqui também eu falo muito tranquilo com relação a... Tenho certeza que o atleta não sabe dos movimentos, é o trabalho do empresário do atleta buscar propostas e ofertas para melhorar. O Vasco disse que tem interesse em mantê-lo lá e negociar a permanência dele, porque ele é um ídolo do clube, etc. A gente fica, enfim, feliz que os representantes do atleta achem o Fluminense uma boa opção para o atleta, mas pelo que eu sei ele vai seguir no Vasco. Tá aí, né? É um disse-me-disse. É um disse-me-disse lá e cá. Eu acho que nessa época do ano é até normal, né? O empresário tenta, de certa forma, valorizar o jogador, etc e tal, mas eu acho que a gente não deve pegar pinimba com o Verratti, porque eu, sinceramente, acho que ele não tem nada a ver com essa história, né? O empresário ou outra pessoa está tentando ali fazer negócios, né? Isso faz parte do futebol. Aparentemente, a intenção do jogador é permanecer no Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui sobre Marinakis, né? O grego Marinakis, que negocia a compra da SAF do Vasco da Gama, mas que também está negociando o investimento na base do São Paulo Futebol Clube. E a informação do jornalista Jorge Nicola é a seguinte, que Marinakis vai abrir mão de uma possível compra da SAF do Vasco, caso se acerte com o São Paulo Futebol Clube. Pelo menos esse é o entendimento da diretoria do São Paulo. E as tratativas estariam avançadas com o clube paulista. Segundo o último vídeo do Nicola, o acordo entre São Paulo e Marinakis já estaria caminhando bem, e o grego investiria mais de 400 milhões na base tricolor e ficaria com cerca de 35% do valor de cada venda de atleta da base do clube. Ele também teria preferência pela compra de uma futura SAF do São Paulo, e esse acordo praticamente tirava ele da disputa da SAF do Vasco. Confira a apuração do Nicola. Coisa importante. O Vasco da Gama negocia com o Marinakis e o São Paulo tem essa informação, tá? Mas a informação que o São Paulo tem é de que, fechando o contrato com o Marinakis, o grego abre mão das tratativas com o Cruz Maltino. E as tratativas estão bem longe de serem fechadas no Vasco. Há muito mais proximidade de um acordo no São Paulo do que com o Cruz Maltino. Isso porque o Vasco ainda está naquele processo de diligências com o Marinakis. O que é diligência? É quando o grupo do Marinakis está avaliando, estudando, entendendo as condições do negócio, as dívidas que o clube tem, a relação com a 777 e também com a CAP. Hoje o São Paulo se sente confortável para dizer que está bastante mais próximo de um acordo do que com o Vasco. E diante desse cenário, com o São Paulo assinando esse acordo com o grego, o Vasco deixa de ser uma alternativa para o empresário que é do ramo da navegação e tem muito dinheiro e muito apetite. Então tá aí, né, meus queridos? Então tá aí essa situação também do Marinakis. Parece que tá esfriando, né, com o Vasco e tá esquentando as coisas lá com o São Paulo. Porém, um novo interessado na SAF do Vasco surgiu no dia de hoje. O dono do Mônaco, o russo Dmitry Rybolovlev, é o terceiro interessado na SAF do Vasco da Gama. Informação que foi dada com exclusividade pelo canal Expresso 1923, canal que eu faço parte. Acabou o suspense então, né? A torcida do Vasco agora pode conhecer o rosto e quem é o terceiro interessado na SAF do Cruz Maltino. O Expresso confirmou que o russo Dmitry Rybolovlev, bilionário russo, dono do Mônaco e do Cercle Bruges, clube tradicional belga, está interessado na SAF vascaína. Outro nome importante na história dessa possível negociação é o brasileiro Thiago Escuro, ex-diretor executivo do Red Bull Bragantino, que é atualmente CEO do Mônaco, desse russo, do Dmitry. Escuro seria o responsável pelo projeto esportivo na holding dos times do russo, que pretende incluir o Vasco na jogada. O Pedrinho já tinha dito, né, que 3 NDAs haviam sido assinadas. A gente sabia 2 nomes, o grego, o Marinakis, né, o Radrizzani, o italiano, e agora confirmado também o terceiro nome, que é o Dmitry, né? O sobrenome é difícil pra caramba de falar. Dmitry Rybolovlev, o russo interessado aí na compra da SAF do Vasco da Gama, ele que é dono do Mônaco, né? Clube da França. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
Deixa o like, que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima.